Queridos amigos e irmãos, boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Um feliz 2021 a todos. Temos ainda há pouco uma mensagem muito inspiradora para o decorrer desses 365 anos desse ano de 2021. Já foi falado que esse ano de 2020 foi um ano de tribulação, foi um ano de luta, foi um ano de muita prova. Mas eu quero iniciar minha fala aqui com vocês, dentro desse pequeno espaço de tempo cedido pelo nosso amigo, que é, de fato, o principal deste canal, mas nos deu a oportunidade de estar convosco para lhes trazer uma mensagem de esperança. E claro que não somos o detentor da verdade, mas temos aquela que é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque ela é lâmpada para os meus pés. Como lâmpada, você não tropeça, e como luz no caminho, você jamais errará o alvo. Foi falado no áudio anterior com relação à esperança, expectativas, pessoas que perdemos, dificuldades que enfrentamos dentro de todas as esferas, financeira, social, emocional, enfim, várias perdas que aconteceram. O que fazer diante dessa circunstância? A palavra de Deus é o sustentáculo da sua vida. O salmista, ainda no Salmo 1, ele diz que o varão que observa a lei do Senhor de dia e de noite, ele será, isso são promessas, como árvore plantada à beira do ribeiro. 3 esperanças. Árvore representa a longa vida. Plantada significa firmeza, não cai nem para um lado nem para o outro. O ribeiro tem a conotação de sustentação para a seiva da vida daquela planta. E diz ainda mais que o seu fruto é dado na estação própria, as suas folhas não caem. E como providência para a vida, Deus ainda diz: e tudo quanto fizer prosperará. Baseado nisso, gostaria de ler com os queridos aqui Josué, o capítulo número 1, versículo de número 4. Aliás, o versículo 2 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde esse Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, dos queneus, até o poente do sol, em todos os seus limites. Ninguém poderá resistir. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus não te deixa e nem te desampara. Quando Josué recebeu esta palavra da parte de Deus, eu costumo classificá-la como ângulo da sua fé. Você precisa ser prudente, ser corajoso, ter na sua mente esse livro e nele meditar de dia e de noite. Com essas características dadas pela palavra de Deus, ninguém poderá resistir a você. Estamos diante, como não gosto nem dessa expressão, mas diante de uma pandemia. A pandemia, sem dúvida nenhuma, ela é assustadora. Mas tem um outro trecho na palavra de Deus, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 em diante, onde Jesus Cristo dá orientações e diz, e no fim da orientação que ele dá, diz ele o seguinte: eu não te deixarei. O Senhor sempre está ao nosso lado. Então você que às vezes está aí tão distante, não sei aonde você está me assistindo, mas eu quero te dizer nessa noite, se você tiver este livro e meditar nele de dia e de noite, se alimentar dele, você tem pelo menos 3 promessas. Você dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem e tudo quanto você fizer prosperará. Me lembro que quando Jesus entrou em Jerusalém, Jesus fez a figura do que estava acontecendo dentro de um aspecto religioso, de uma figueira. A figueira tinha frondosidade, tinha beleza exterior, mas não tinha fruto. É tão tal que o próprio Jesus Cristo a amaldiçoou, prefigurando, colocando em epígrafe a situação do homem que vive uma vida desordenada. Então, nesta noite, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha em sua mente o ter como regra de fé e prática para a sua vida. A palavra de Deus, ela te dará sustentação, ela te dará firmeza. Se você tem um testamentozinho dos Gideões, aquele azulzinho, em algumas cidades, em outras ele chega a ser da capa cinza, ele tem umas palavras muito interessantes, onde diz que a palavra de Deus, ela é o mapa do viajor, ela é o cajado do peregrino e ela é a espada do soldado. Por ela, a palavra de Deus, o paraíso é restaurado e as portas do inferno, elas são fechadas. Se essa pandemia é algo que vem por parte do maligno para tribular a humanidade, tem um texto que me dá sustentação para dizer o que estou te dizendo nessa noite. Deus, está escrito lá, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nisso,
Encontre base para sustentar o que eu estou te dizendo nesta noite, o que Deus disse a Josué. Tão somente não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, e nisso você terá sustentação. Ninguém se manterá firme diante de ti. Todas as nações eu entregarei na sua mão, e você será mais do que vencedor. Ainda em Josué, capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz, santificais, aliás, Josué diz, iria atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Senhor havia de o entregar. Ele disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Maravilha é algo que eu não consigo explicar. A cura de uma enfermidade do coração não é uma maravilha. A cura de um derrame cerebral não é uma maravilha. Uma maravilha é se não tem um braço e nasce um braço novo. Uma maravilha é se não tem um olho e nasce um olho novo. Uma pessoa não tem uma orelha e nasce uma orelha. Isso é uma maravilha, é algo que ninguém consegue explicar. Então, se você tiver a palavra de Deus como sustentação para a sua vida, você verá as maravilhas de Deus acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado.